Oi, gente, muito bem-vindo para você que se importa com a qualidade de vida e está assistindo essa live que te ajuda a economizar tempo. Aqui você vai conhecer técnicas do método 24 Plus para você conseguir mais horas no seu dia. Eu sou a Raiceles e o tema que eu trouxe hoje para você são as 5 coisas que nos fazem ganhar tempo em nosso dia a dia. Antes de eu começar a falar sobre as 5 formas da gente ganhar tempo, eu quero te fazer uma pergunta para ficar na sua mente. No final desse vídeo, eu vou dizer o que significa a resposta que você tiver dado. Se você é do tipo que passa, do tipo aquela pessoa que os minutos, sente que os minutos não passam, mas o tempo voa, sabe quando a gente escuta, chega 10 horas da noite, mas não chega 2 da tarde? Ou então aquele famoso, parece que foi ontem, né? Ou você é do tipo de pessoa que faz tanta coisa no dia que é capaz de ficar horas e horas contando histórias do que aconteceu na última semana. E, tipo, quando a gente faz uma super viagem, uma viagem fantástica para algum lugar que a gente não conhecia, e aí a gente volta cheio de história, cheio de coisa para contar daquele lugar novo. Você é qual tipo de pessoa? Que o tempo passou rápido demais, que parece que foi ontem, ou aquela pessoa que sempre tem assunto para tratar? Hoje, eu sei que a gente é sempre um pouco de cada um, né? Mas a pergunta aqui é saber qual desses dois tipos é mais predominante em você. Qual dos dois tipos predomina mais a sua vida? Pensa nisso. Eu te dou aqui uma dica para cada um, eu vou te dar uma dica para cada um desses dois perfis, tá? Só que só no final dessa live. Agora, o que eu quero mostrar para você são as técnicas de como economizar seu valoroso tempo. O que você vai fazer com seu tempo extra, eu não sei. Você é que vai decidir isso. O tempo é todo seu, tá? Agora chegou naquele momento de você ir lá e pegar papel e caneta, tá? Porque vai sair muita coisa boa daqui hoje. Então, vamos conhecer as 5 maneiras preciosas de como ganhar horas no seu dia. E vamos à primeira, que já é conhecida, né? Que é aproveitar o tempo de transporte. Falei isso algumas lives atrás. Esse tempo, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu já fiz uma live inteirinha só falando dele. Se você quiser pelo menos 1 hora a mais no seu dia, todos os dias, com essa técnica, depois eu vou deixar o link para você ver, combinado? Vamos partir direto para a segunda, então, a segunda forma de economizar o tempo. Delegar as funções ao invés de acumular as funções para si. Sabe quando você acumula funções e faz o trabalho de outras pessoas? Ou quando, então, você poderia automatizar algum processo, como, por exemplo, pagamento de boleto bancário e coisas assim, porém você fica enrolando? Pois é, disso que se trata. Em casa, você faz tudo e não divide a tarefa com ninguém, porque acha que os outros não vão fazer tão bem quanto você, como, por exemplo, na hora de fazer a faxina, você acha que só quando você faz a faxina fica limpo? Só fica limpo se for você quem fizer? Na empresa, você faz atividades que não estão no escopo do seu trabalho, só porque fica melhor a integração com aquela atividade que é sua de fato, como, por exemplo, você formatar o relatório de outra pessoa, porque aquele relatório vai fazer parte de um documento que você vai entregar. E aqui eu não estou falando de corrigir erro de informação do outro, não. Eu estou falando de formatação de coisa que não afeta, né, a informação que está ali dentro, né? E aí, depois, por causa de fazer isso, você tem que ficar horas extras depois no trabalho para cumprir as suas entregas, aquilo que realmente você precisava entregar. Você perde tempo todos os meses para correr atrás de ter que ir ao banco, porque você esqueceu, né? Esqueceu ou não teve tempo, né? Aqueles 5 minutos que você, para entrar no internet bank, para pagar alguma conta, mesmo quando o débito automático é uma coisa disponível, né? Então, a gente vai começar resolvendo pelo mais fácil. Tudo que você puder automatizar, como colocar a conta em débito automático, receber fatura por e-mail, para não perder tempo conferindo a caixinha do correio toda hora, ou esquecer de olhar, criar alarmes recorrentes, né, para aqueles compromissos que são diários, qualquer tipo de automatização que você puder fazer, faça.
Isso depende, é uma coisa que depende só de você, exclusivamente de você. Não depende de outras pessoas. O tempo que você imagina que vai perder correndo atrás de fazer essas pequenas coisas, na verdade, você vai ganhar ele cada mês que você precisar ir no banco pagar uma conta. Se você tivesse feito isso uma única vez, de colocar esse débito automático, de criar um alarme na sua agenda, às vezes você tem tarefas recorrentes todos os dias. Então, assim, uma única vez que você disponibiliza tempo para fazer isso, você ganha muito tempo lá na frente. Agora, quando se trata, quando você tem na mente que só você executa determinada tarefa, que o resultado fica satisfatório, daí exige mais uma conscientização, tá? Se você continuar fazendo, que é responsabilidade de outras pessoas, você está prejudicando essas outras pessoas, pois elas não vão ter oportunidade de aprender a fazer o próprio trabalho delas. E quando você não tiver mais disponível para realizar esses trabalhos dessas pessoas, essas pessoas vão ser prejudicadas sim, porque se depender delas, elas não vão conseguir executar. Elas não vão ter a oportunidade de aprender se elas continuarem dependendo de você. Não delegar tarefas, além de roubar as horas cruciais do seu dia e impedir o seu próprio desenvolvimento, que você poderia estar usando esse tempo para você, pode tornar as pessoas das quais você executa as tarefas, você pode torná-las pessoas dependentes de você. Esse assunto é bem complexo e merece um tema próprio, ele merece um tema falando só dele. Então, mas, assim, hoje eu vou deixar aqui isso com o seu pensamento. Bom, vamos agora para a terceira forma de ganhar tempo. Evitar obrigações que extrapolem a razoabilidade, aqueles famosos abusos, né? Diferente da forma anterior, aqui é quando a gente não assume uma responsabilidade, mas ela cai no nosso colo, assim, como se fosse uma batata quente, sabe? Você conhece alguém que todas as vezes que rola um evento social da turma, essa pessoa fica responsável pela organização, mesmo quando ela tem outros compromissos assumidos, mas todos dizem que ela é o organizador oficial. Algumas vezes essa pessoa nem sequer está pensando em ir nesse evento. Outra coisa bem comum que acontece, talvez já tenha até acontecido com você, quando se trabalha em uma determinada área e que você domina algum assunto e está conversando com alguém, aí naturalmente você conta para a pessoa o que você faz da vida. Eu faço isso, isso e isso. E aí a pessoa começa a fazer uma consultoria com você. Aí o que era uma conversa de lazer vira trabalho, né? Sem que você tivesse a fim de fazer isso. Eu posso citar aqui praticamente todas as profissões e eu posso até dar um exemplo próprio aqui. Algum tempo atrás, o meu último trabalho, eu estava trabalhando para empresa de telecomunicações, e aí quando eu comentava com as pessoas que eu trabalhava numa empresa de telecomunicações, normalmente era de uma empresa de telefonia, as pessoas me perguntavam sobre plano de celular, coisa assim, coisa que eu não sabia, porque não tem nada a ver com a minha área. E da mesma forma, quando eu dizia que eu era engenheira para outra pessoa, sem comentar a empresa para a qual eu trabalhava, começava a perguntar sobre projetos e coisas, e às vezes coisas que não são da minha área, porque eu sou de engenharia de telecom, e às vezes quando você diz, eu sou engenheira, e a pessoa começa a te perguntar sobre engenharia civil, coisa que não tem nada a ver. Mas isso acontece, gente, em todas as áreas. É difícil imaginar, difícil não ver uma cena de uma pessoa quando conta que é advogado, por exemplo, o outro já está lá querendo resolver todos os problemas numa conversa que era para ser um lazer ali, acaba virando uma consultoria grátis, ainda grátis. Essas situações que envolvem a aceitação de outras pessoas, eu digo que tem uma única solução que resolve todos esses problemas, né? Aprender a dizer não. Tem um vídeo no meu canal e eu recomendo muito fortemente vocês assistirem ele, porque é o vídeo inteiro o tema sobre como dizer não, entendeu? É muito bom, eu recomendo. Meus canais no Facebook e no Instagram são Raiceles Oficial, e no Facebook eu tô como Raiceles. E se vocês ainda não se inscreveram, se inscrevam, porque tem muito conteúdo relevante e muita coisa boa para vocês lá.
Inclusive, você pode lembrar de alguém que precisa desses conteúdos e repassar para a pessoa também. Você vai fazer uma boa ação para essa pessoa. Voltando aqui às coisas que nos fazem ganhar tempo, a próxima, número 4, é mapear sua agenda diária no período de uma semana. Se você não tiver conhecimento de como você usa suas 24 horas, como você vai poder otimizar essas horas e ganhar mais tempo? Essa é uma questão interessante. Todas as dicas que eu te dei até agora, na prática, são coisas que acontecem no nosso dia a dia. A partir do momento que você identifica essas atividades e o tempo que você leva para executar cada uma delas, sua percepção sobre o que você faz com o seu tempo aumenta e você passa a enxergar como economizar tempo dentro de cada atividade dessas. Isso nos leva à quinta e à última técnica de como economizar tempo dessa live de hoje, viu, gente? Existem muito mais técnicas envolvidas aí, existem muito mais coisas, mas é um conteúdo muito grande para passar numa única live, que é para ter uma duração aí específica para eu não sair da minha agenda também. A quinta e última dica dessa live que eu vou dar hoje é, depois que você fez a sua agenda, siga ela. Não tem mistério. Não adianta você fazer o projeto de uma casa e não construir. Isso seria tempo e até dinheiro jogado fora. Se alguma atividade que você colocou na sua agenda, que você precisa fazer, e é algo que te incomoda ou te assusta, encontre outras formas de executar aquela tarefa. Ou caso não seja algo que você precisa fazer, repensa sobre como você vai colocar isso na sua agenda, tá? Se for um desafio pessoal, por exemplo, de cumprir uma meta específica que você colocou para você, mas o objetivo ele é grandioso, ele é grande demais. Aí, para quem está no começo da jornada, se é algo muito grande, pode ser muito desafiador, se for uma coisa muito espetaculosa, de repente a pessoa pode se sentir paralisada. Então, nesse caso, o que eu recomendo para você é dividir esse desafio em partes menores, né? Realize micro desafios dentro do desafio até que você consiga realizar o todo. Por exemplo, se você quer participar de uma maratona no final do ano, não vai adiantar só se inscrever na maratona e anotar a data dela lá no final do ano. Isso não resolve nada. Se você realmente tem o objetivo de percorrer uma maratona, mesmo sendo um amador na corrida, você vai ter que se preparar e preparar seu corpo para aguentar 42 quilômetros correndo. Então, se você não pratica nenhuma atividade física, você teria que começar com uma caminhada leve, por exemplo. Uma caminhada leve de 30 minutos. E com o passar do tempo, ir aumentando a intensidade e o tempo de exercício, até que o seu corpo esteja preparado para correr os 42 quilômetros de uma maratona. Como é fácil identificar aqui, não são só aquelas 5 horas que você vai dedicar para a corrida lá no final do ano, tá? São horas e horas e horas de treinamento, todos os dias, e esse tempo tem que ser destinado e reservado na sua agenda. Todos os dias na sua agendinha tem que ter uma horinha reservada para você fazer isso, sim, tá? E, além disso, você tem que executar, você deve executar. Se não for começar a furar os treinos com frequência, se você começar a faltar, né, furar os treinos, hoje tem um happy hour, não vou, além de não ir, ainda come algo que não faz bem, bebe algo que não faz bem. Se você não começa a furar esses treinos com frequência, seu corpo não vai estar preparado no dia da corrida. E não adianta, da mesma forma que se você for fazer um cursinho, não adianta pagar o cursinho do concurso, se você quiser prestar o concurso, pagar um cursinho que você não conhece a matéria e faltar aula, porque vai ser 99% de chance de você ser reprovado no dia da prova. Criar agenda não é suficiente. Você precisa executar o que se propôs. E isso é um autocompromisso, gente. Se você falhar, você vai estar falhando com você mesmo, tá?
O que mais que eu tinha para falar aqui? Peraí que eu estou seguindo o roteiro aqui, gente. Eu tenho um roteiro para seguir. Você precisa pensar bem o que você realmente quer na sua agenda. Esse conteúdo não se trata de controlar cada minuto do seu dia. Não é isso que eu estou falando aqui, tá? Porque senão aquela rotina, o controlar cada minuto da vida, não dá para fazer isso. É a mesma coisa que se você for controlar a sua respiração 24 horas por dia. Não se faz isso. Isso é uma coisa que já está intrínseca e é uma coisa que você faz sem pensar. Né? Você anda sem pensar, você respira sem pensar, tem que ser algo agregado na sua rotina. Porque a sua própria rotina vai se encarregar de fazer essas coisas. Primeiro, você precisa ter consciência, depois você precisa aprender a executar, conhecer a técnica e executar a técnica, e com o tempo e repetição de execução da técnica, aquilo se torna parte da sua rotina, tá? Seria muito exaustivo ficar controlando a agenda. Por isso que não é compatível, se algo não está compatível com a sua realidade atual, você precisa revisar. Se não pode correr o risco de arrumar mais atividades do que o seu dia permite e acabar comprometendo o seu tempo de descanso. A maneira mais correta para implementar esses atalhos é revisar e, algumas vezes, até criar novas rotinas. Tudo aquilo que você faz no automático, por exemplo, quando você acorda, você escova os dentes. Você não pensa que precisa nem porque precisa de fazer aquilo. Você vai apenas lá e executa a ação de escovar os dentes. É isso que você faz. Por ser parte da rotina do seu dia a dia, você realiza aquela atividade aproximadamente no mesmo tempo, na mesma hora, todos os dias, porque é uma rotina. É uma rotina de execução. É um hábito. E aí, se você leva, em média, 3 a 5 minutos ali para escovar os dentes todo dia, desde a preparação até a escovação e tal, e depois o enxágue, você poderia ganhar esse tempo, por exemplo, enquanto você está tomando banho. Alguns momentos do banho, quando a água está só caindo no corpo, ou mesmo quando você está esperando lá, principalmente as meninas, né, esperando o shampoo e o condicionador fazer efeito no cabelo para poder enxaguar depois, se você escovar os dentes nesse momento, você estava ganhando esses 3 a 5 minutos lá que você ia ter que usar. E no momento que isso se torna uma rotina para você, se você começa a fazer isso todos os dias, você vai realizar essas tarefas sobrepostas no automático. E, de repente, vai ter ali mais 5 minutos para tomar café com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, né? São 5 minutos a mais de interação ali com a família, de estar junto com a família. Pode parecer pouco, mas isso faz uma diferença enorme, né? Um exemplo aqui, né? Em 2017, gente, eu já estava com esse projeto meu de mudança de carreira, e nesse ano eu comecei a fazer várias e várias e várias coisas ao mesmo tempo. Assim, eu lotei a minha agenda, porque eu ainda estava fazendo, digamos, uma pesquisa de campo. Eu já sabia para que lado eu queria ir, eu já sabia o que eu queria fazer, mas eu queria saber qual seria meu foco. Então, eu lotei a minha agenda e acabei caindo na armadilha da agenda lotada. Eu comecei um curso de finanças pessoais pela internet, eu comecei um curso de marketing digital pela internet, eu comecei um curso de PNL, que é Programação Neurolinguística presencial. Eu me associei a um modelo de franquia de marketing de relacionamento, que é na internet e presencial também. E, além disso, eu ainda trabalhava em período integral numa empresa de telecomunicações, atuando como engenheira de telecom, como eu comentei agora há pouco. Já dá para imaginar o que aconteceu, né? Eu virei o pato, né? Ele nada, anda e voa, mas não faz nada direito. É isso que acontece quando a gente coloca muita coisa na nossa agenda. E aí, como eu reorganizei a minha agenda, vou explicar para vocês. Primeiro, sabendo que os cursos que eu tinha pela internet, geralmente, quando você compra um curso pela internet, você tem 2 anos de acesso ali. A primeira coisa que eu fiz foi estacionar tudo que eu tinha comprado de curso que era pela internet, porque aquilo eu podia fazer depois, eu podia ver depois, porque quando eu peguei e reescrevi a minha agenda e fui olhar o tempo que eu podia fazer cada coisa,
eu tive que decidir entre o que eu ia ou não ia fazer. Então, para eu conseguir realizar tudo, como eu disse antes, eu comecei a realizar por partes. Eu dividi tudo aquilo que eu queria fazer e dei as minhas prioridades. Primeiro eu vou executar isso, depois isso e depois isso. Então, eu comecei dando foco para, além do trabalho, que eu não podia deixar, né, de fazer o meu trabalho tradicional, eu primeiro dei foco para o PNL, né, que é a Programação Neurolinguística. Por quê? Por se tratar de uma escola presencial, de algo onde eu tinha que ir para assistir a aula, aquilo ali eu não tinha como, igual na internet, eu ver depois, ou eu ver num tempo de trânsito, não tinha como eu fazer isso. Então, a primeira coisa que eu priorizei foi o meu curso de PNL, porque ele era 100% presencial. Aí, inclusive, ele tinha alguns módulos que eram fim de semana. Eu tinha aula toda semana de noite, e alguns fins de semana eu tinha módulos sábado o dia todo e domingo o dia todo. Só isso já preenchia bem a minha agenda, mas era um assunto que eu queria conhecer, eu queria entender melhor, inclusive de conhecer aquelas ferramentas riquíssimas, que elas me ajudaram muito, inclusive, a escrever o método que eu estou aplicando, que eu desenvolvi e que estou passando para vocês agora. Depois, quando eu terminei o PNL, eu foquei novamente na parte da empresa que eu tinha me associado e foquei bastante. Vi que realmente eu não estava naquele momento, tá? Aquele negócio não era aquele momento para mim, então de novo, eu paralisei aquela atividade e voltei para finanças pessoais. Eu realmente fiz o curso completo, finalizei, tenho o curso completo de finanças pessoais que eu realizei, e depois eu fiz o curso de marketing digital, e aí, com toda essa informação e com toda essa bagagem que eu peguei, eu consegui reunir tudo isso, inclusive de como eu consegui organizar minha agenda, se eu não tivesse segmentado, se eu não tivesse, primeiro, feito uma coisa, depois feito outra, colocar em sequência o que eu precisava fazer, hoje eu não estaria aqui tendo a oportunidade de repassar esse método para você, esse método que eu acabei aprimorando muito nesse processo. Então, foi assim que eu fiz, foi assim que eu revisei minha agenda, eu olhei para ela, eu falei, eu não consigo abraçar o mundo, eu vou ter que fazer isso daí por partes. Bom, quando você olha para isso, de repente você pode pensar que, ou imaginar que alguém não consiga realizar tudo isso. Pensa bem, gente, se você, como eu estava explicando da maratona, se você, e como eu falei, inclusive, da minha própria experiência pessoal, quando você abraça muita coisa, você pega esse sonho seu, que às vezes é muito grande, e vai dividindo ele em pedacinhos, você vai fragmentando e executando um de cada vez. É igual aquela história, né? Você não precisa ver toda a estrada de uma cidade até a outra, você só precisa ver o próximo quilômetro que você está dirigindo. Então, se também a pessoa não consegue ter muita organização, ela pode utilizar de recursos que a gente tem muito fácil hoje, lembrete no celular, alarme, tem muita coisa legal que dá para implementar, dá para fazer e dá para usar para ajudar aquela pessoa que às vezes tem um pouco de dificuldade de organização, ou até mesmo delegar a tarefa, né? Quando você delega alguma coisa que você precisa fazer na sua agenda, você desafoga um pouco essa descomplicação. Olha, você faz tal e tal parte, deixa isso comigo aqui que eu tenho mais facilidade, vamos embora, né? E essas técnicas que eu estou ensinando aqui são para melhorar a qualidade de vida. Não vale, gente, colocar mais funções e mais atividades no seu dia a dia, senão vocês vão acabar fazendo igual eu fiz. Aprendam com os meus erros, não façam isso, não encham sua agenda. Anota tudo que vocês têm, todas as ideias que vocês têm, que vocês querem executar. Primeiro vocês anotam isso, anota tudo que você já faz no seu dia a dia, inclusive suas rotinas. A hora que você acorda, o que você faz, quanto tempo você passa executando cada atividade, tá? Tudo, tempo que você se arruma, o seu tempo de café, qual que é o seu tempo de transporte, o seu tempo de produção, que é trabalho ou estudo, cada uma dessas coisas, é o tempo de
socialização, seu tempo de recreação, anota cada uma dessas coisas, tá? E para você conseguir enxergar o que você tem disponível para você. Não adianta você conseguir usar uma dessas técnicas e te liberar 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia, e você pegar e colocar coisas que são obrigações e que não estão dentro dos seus objetivos de vida, dos seus planos de vida, da sua qualidade de vida, tá? Eu já passei, então, por essa parte. Agora, vamos falar, então, da forma, o que seria a forma mais adequada para você executar esse atalho, né? Usa esse tempo para as coisas que realmente importam para você, que é manter o equilíbrio, mais qualidade de vida, como eu já tinha comentado, para você e para as pessoas que estão ao seu redor também, para as pessoas com quem você convive, sua família, seus amigos, às vezes é uma pessoa que divide apartamento com os amigos, né? Quando você está bem, você melhora o ambiente à sua volta. Então, assim, use esse tempo para melhorar a sua qualidade de vida, use esse tempo, aproveita aquela recompensa imediata que o método te traz, porque tudo que eu explico aqui, quando você começa a aplicar, se você aplicar da forma correta, e o simples, que são fórmulas muito simples, e simples não significa fácil, só lembrando que simples não significa que é fácil de executar. Aproveita aquela recompensa imediata para te estimular. Quando você aplica uma técnica e já de cara você ganha 1 hora a mais no seu dia, aproveita essa 1 hora a mais. E depois você vai poder aproveitar mais ainda no futuro as recompensas permanentes. Porque uma vez que você ganha 1 hora no seu dia, e aquilo daqui a uns 20, 30 dias entrou no seu hábito, entrou na veia ali, já faz parte do seu hábito, você não está nem pensando mais naquela hora, você pode implementar uma outra técnica e ganhar alguma outra hora que esteja escondidinha ali em algum outro lugar. Por exemplo, você pode ler algo do seu trabalho, ou um livro que você queira nos seus tempos de transporte. Você pode dar pequenas tarefas ali para os seus filhos, para arrumar a cama ou lavar a louça depois do jantar, tá? E aí você vai aproveitar o seu tempo fazendo as suas coisas. Você pode dizer para aquela pessoa que quer que você organize alguma coisa que você não está a fim de organizar, você pode dizer para ela que você já tem outro compromisso no dia do evento, ou que você simplesmente tem outros compromissos que não vão te permitir disponibilizar tempo para organizar aquele evento, porque primeiro vem o que importa para você, primeiro vem as suas prioridades. Se o outro está te pedindo, é a prioridade do outro, não é a sua. A partir do momento que aquilo se torna a sua prioridade, aí tudo bem. Mas a prioridade do outro vira uma obrigação para você, porque você vai fazer um compromisso com o outro e depois vai ter que ser obrigado a cumprir. E, além disso, você pode sentar hoje já. Isso são coisas que você pode fazer imediatamente. Você pode sentar hoje, fazer sua agenda, e você também pode sentar, depois de ler sua agenda, você pode começar a executar imediatamente o que você quer ali na sua agenda. E agora, como eu prometi lá no começo dessa live, eu vou dizer o que significa o perfil que você escolheu e de como normalmente você vê o tempo passar, né? Para aquelas pessoas que dizem que parece que foi ontem, sabe? Aquelas pessoas que não vê o tempo passar, o tempo corre muito depressa, em que os minutos passam devagar, mas o tempo voa. Eu tenho uma notícia não tão boa assim para você. Você precisa muito organizar seu tempo. Imagina o seguinte, se eu te perguntar tudo que aconteceu na sua vida nos últimos 10 anos, em quanto tempo você consegue me fazer um resumo? Quantas coisas realmente relevantes aconteceram na sua vida? Isso diz muito sobre como você está usando ou como você não está usando o seu tempo. Se esse é o caso, não se desespera. Eu estou aqui para te ajudar, tá? Continue acompanhando esses conteúdos que eu estou passando para você conhecer todas as técnicas que pode te levar para um novo patamar das suas realizações. Mas se você, de repente, se sente confortável com essa situação também, tá tudo bem. Nem todo mundo quer viver uma vida cheia de experiência, cheia de emoção e cheia de acontecimento. É normal. Nem todo mundo quer. Agora, se você já é do tipo que faz tanta coisa de dia, que é capaz de ficar horas e horas depois, no fim de semana, lá, contando as histórias de tudo que você fez durante a semana,
eu tenho uma boa notícia e eu tenho um alerta para te fazer com relação a isso. A boa notícia é que você está vivendo intensamente, você está aproveitando cada minuto do seu dia com novas experiências e novas realizações, tá? Mas isso é bom até o momento que chegou aqui o momento de eu te dar um alerta. Ao completar a nossa agenda, tá? Ao encher a nossa agenda, é muito necessário a gente ter equilíbrio de todos os tipos de tempo que a gente usa no nosso dia a dia, tá? Pois o excesso, ou seja, né, uma agenda desequilibrada, ela pode ser prejudicial para a sua saúde física e mental, tá? O método que eu estou apresentando aqui é justamente para manter esse equilíbrio. Então, ele ajuda tanto as pessoas que não têm agenda, aquela pessoa que é desorganizada, não tem agenda, tanto para aquelas pessoas que têm agenda lotada. Esse método vale para os dois extremos, sim. Ele é muito eficiente. Gente, eu fico feliz demais de passar todo esse conteúdo para ajudar as pessoas, de agregar valor na vida das pessoas. Eu tenho certeza de que esse projeto vai fazer com que muita gente ganhe mais tempo de experiência vivida. Então, eu vou te pedir para se inscrever no canal, curtir essa live, que eu vou deixar ela gravada, tá? E vocês vão poder, nos canais, encontrar outros conteúdos que eu já disponibilizei, que eles vão poder acelerar a sua meta de qualidade de vida, tá? Eu espero que você faça parte desse movimento bem que eu estou criando e aproveitando esse conteúdo ou também encaminhando para alguém que realmente você sabe que vai fazer a diferença na vida das pessoas que você gosta, tá? Eu vou me despedindo aqui. Um grande beijo para você que está me acompanhando até agora e a gente se encontra novamente no sábado às 19h30. Beijo, gente!